Azitromicina ou claritromicina? São todas iguais? Obviamente que não. Os macrolídeos, eles são antibióticos que inibem a síntese proteica das bactérias. Inibindo a síntese proteica, a bactéria não consegue produzir as suas enzimas para que ela possa realizar as suas atividades, as suas funções, assim como também a sua multiplicação. Porém, são antibióticos que não têm uma atividade bactericida. Tá? Eles se ligam ao ribossoma, que é a estrutura da bactéria responsável pela síntese proteica. E eu sempre gosto de comentar que ele se liga à porção 50S. Por quê? Na porção 30S, começa com T e termina com A, se ligam as tetraciclinas e os aminoglicosídeos. Portanto, os macrolídeos se ligam na maior porção do ribossoma, que se chama 50S. Existem também outros macrolídeos, como, por exemplo, a eritromicina, mas eu vou focar aqui na azitromicina e na claritromicina, porque são os dois macrolídeos mais utilizados na prática clínica. É importante nós sabermos que os macrolídeos, eles têm uma distribuição tecidual muito grande, penetração em diversos tecidos, apenas apresentando dificuldade na penetração da barreira hematocefálica. Então, a concentração no sistema nervoso central não é muito alta, mas nos outros tecidos apresenta altas concentrações. E ele tem isso graças ao seu grande volume de distribuição. Os macrolídeos têm a capacidade, inclusive, de penetrar dentro das nossas células, dentro das células de defesa. Então, eles têm atividade contra bactérias intracelulares. Eles atuam sobre diversas bactérias. Cocos gram-positivos, gram-negativos, bactérias intracelulares e têm atividade até mesmo contra protozoários. Quando nós falamos dos gram-positivos, nós temos que pensar que ele tem atividade contra Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que causa infecções em diversas partes do corpo, e também contra o Streptococcus pneumoniae e Streptococcus pyogenes, que são bactérias muito importantes para tratamento de faringoamidalite, como o Streptococcus pyogenes, e o Streptococcus pneumoniae, responsável pelas infecções respiratórias, otite, sinusite e também pneumonia. Quando nós falamos em gram-negativos, nós temos que lembrar dos gram-negativos que causam infecções respiratórias, como, por exemplo, Moraxella, Haemophilus influenza, e também tem atividade contra outras bactérias. Mas eu quero focar aqui hoje sobre os quadros respiratórios, que a infecção onde os macrolídeos são mais utilizados. Aproveitando que nós falamos aí de mecanismo de ação, uma pincelada sobre o mecanismo de resistência, tá? E isso é importante porque nós vamos falar muito sobre resistência aos macrolídeos e é isso que vai trazer umas diferenças em relação à azitromicina e à claritromicina, tá? O primeiro mecanismo de resistência aos macrolídeos consiste na mutação do seu sítio de ação, embora esse não seja um dos mais importantes, tá? A outra alteração se dá por enzimas que modificam o macrolídeo, assim como também bombas de fluxo, que jogam o antibiótico para fora da célula. Isso é muito importante nas infecções aí por Streptococcus pneumoniae, que é o principal patógeno causador de pneumonia e de otite sinusite. Bom, vamos aqui contextualizar o papel dos macrolídeos nas infecções respiratórias. E quando nós falamos de pneumonias, os macrolídeos são geralmente indicados naqueles graves. Casos, nos casos leves e nos casos graves também. Lembrando que vários trabalhos já mostraram que a terapia combinada de um macrolídeo com mais um outro antibiótico, como o beta-lactam, para o tratamento da pneumonia, ele é superior do que utilizar apenas um beta-lactâmico. Então, a associação com o macrolídeo, ela é muito favorável para a resposta clínica dos pacientes. Tanto que, vejam só nesse gráfico, existe aqui um trabalho mostrando que quando a gente faz o que a gente chama de terapia combinada, usar, por exemplo, amoxicilina com claritromicina, vocês vejam que os pacientes têm uma menor chance de serem rehospitalizados, tá? E eles apresentam uma estabilidade clínica mais precoce. Já outros trabalhos aqui têm mostrado também esses benefícios, mas aqui eu trago alguns artigos mostrando que existe uma certa resistência aos macrolídeos que ela vem crescendo ao longo do tempo. Então, é importante nós termos uma noção da epidemiologia para saber até que ponto vale a pena continuar utilizando o macrolídeo como primeira opção em algumas infecções. E isso varia muito ao longo do planeta.
Existem países com 80% de resistência, existem outros com 5%. Então, é importante nós contextualizarmos. Na minha cidade, é um perfil. Talvez na sua cidade seja outro. Isso é muito variado. Tá? Esse aqui é um trabalho, por exemplo, no Canadá, mostrando que em cada estado do Canadá, o perfil de resistência aos macrolídeos, ele variava. E detalhe, quanto mais se usavam macrolídeos, maior era a resistência. Então, mostrando que o uso excessivo de antibiótico aumenta a chance de resistência. E isso vale para quase todos os antibióticos. Isso aqui é uma tabela mostrando aí a importância da azitromicina em relação a quais bactérias ela tem atividade, qual percentual de sensibilidade e resistência. Para a claritromicina, a mesma coisa. Tá? Isso aqui são dados da Europa, mostrando aí que esses dois antibióticos têm uma alta eficácia naquelas bactérias que eu já comentei. Tá? Mas o que a gente pode fazer? Né? Se a resistência está aumentando, vamos parar de usar os macrolídeos? O problema é que daí a gente vai ter que usar outros antibióticos que causam mais resistência. Então, os macrolídeos ainda estão ali como medicamentos na linha de frente. Tá? Já comentei para vocês sobre a questão do mecanismo de resistência, mas eu queria chamar a atenção para vocês de que a resistência por aquela bomba de fluxo, né, aquela proteína que está na parede da bactéria, que joga o antibiótico para fora, tá? Ele é o principal mecanismo de resistência do Streptococcus pneumoniae. Apesar de tudo isso que eu falei, né, quando a gente fala no Streptococcus e nas bactérias que causam infecção das vias aéreas superiores e inferiores, tá? A claritromicina e a azitromicina são antibióticos extremamente eficazes. Eles têm uma baixa, que a gente chama concentração inibitória mínima. Então, tem uma alta atividade em relação a esses micro-organismos. E agora vamos começar a falar um pouquinho sobre as diferenças em relação à claritromicina e à azitromicina. Vejam só, uma diferença bem pequena, mas a claritromicina, ela tem uma concentração na amígdala um pouquinho maior do que a azitromicina. Tá? Então, já começa aí, né, alguma diferença. Quando a gente toma claritromicina ou azitromicina para uma infecção pulmonar, vejam aqui nesse gráfico de baixo, tá? A concentração máxima no pulmão da claritromicina é de 34 miligramas por litro, ao passo que a azitromicina é apenas 2,2 miligramas por litro. Então, aqui a gente já pode imaginar que a claritromicina tem uma concentração muito mais alta, mais de 10 vezes do que a azitromicina no pulmão. Tá? Então, já tem uma grande diferença. Vejam aqui outras figuras que eu gosto muito de mostrar, né? Como, por exemplo, a concentração no sangue. Tá? Então, veja que quando a gente toma o medicamento 4 horas depois, a claritromicina ela tem uma concentração sanguínea bem mais alta do que a azitromicina. Tá? E isso mostra que, quando a gente fala na concentração máxima pulmonar, comparando a claritromicina com a azitromicina, passado de 24 horas, vejam aqui embaixo, né, que a claritromicina tem uma concentração de 480 miligramas por litro, ao passo que a azitromicina é de 57. Então, mostrando aí mais ou menos, né, 10 vezes mais concentrada no pulmão. E uma outra informação muito interessante, né, é que quando a gente compara a chance de desenvolvimento de resistência da azitromicina versus a claritromicina, tá? A azitromicina ela tem uma maior chance de desenvolvimento de resistência do que quando a gente compara com a claritromicina. Esse aqui é um gráfico, né, mostrando in vitro, né, em placa de cultura, né, a capacidade da azitromicina e da claritromicina inibir o crescimento do Streptococcus pneumoniae. Então, vocês vejam que eles têm praticamente, né, uma atividade muito semelhante. Agora, né, esse pesquisador aqui, ele comparou a claritromicina com a azitromicina, utilizando um Streptococcus pneumoniae resistente aos macrolídeos, resistente a claritro e resistente à azitromicina. E vejam que, quando a bactéria ela é resistente aos macrolídeos, a claritromicina conseguiu inibir a multiplicação das bactérias, ao passo que a azitromicina não teve uma atividade tão importante. Tá? Então, isso mostra que a azitromicina, quando a gente compara com a claritromicina, tem essa diferença. Ok, Felipe, você mostrou isso lá numa placa de cultura, num laboratório, mas será que isso funciona na vida real?
Depois fizeram um estudo em modelos animais, e o modelo animal teve o mesmo padrão de comportamento. Os camundongos que tomaram claritromicina versus os que tomaram azitromicina, quando eles tinham uma infecção por um Streptococcus pneumoniae sensível aos macrolídeos, a resposta foi igual. Agora, quando o Streptococcus era resistente aos macrolídeos, a claritromicina teve atividade, ao passo que a azitromicina não teve. Tá? Aí você me pergunta, ok, Felipe, você falou de laboratório, você falou de animal, mas será que na vida real, nos seres humanos, isso também funciona? E aqui está a resposta, né? Um artigo publicado em 2020, onde ele realizou esta comparação, aí sim, em pacientes. E, pasmem, o resultado bateu in vitro, com in vivo animal e com in vivo humano, mostrando que os pacientes que receberam a claritromicina tiveram uma menor mortalidade do que aqueles que usaram outros antibióticos. Então, né, eu posso concluir, né, diante de toda essa informação, que a azitromicina, ela não é igual à claritromicina. Se a bactéria for sensível aos macrolídeos, ok, resposta clínica é semelhante. Agora, se a bactéria for resistente aos macrolídeos, provavelmente a claritromicina vai ter maior atividade. E lembramos também das diferenças na concentração nos tecidos respiratórios da claritromicina em relação à azitromicina. Tá? Deixa aqui uma frase bem legal, que é, às vezes nós não precisamos de novas drogas, mas usar corretamente as antigas. Então, poxa, temos lá uma bactéria resistente, a resistência está crescendo, né? Será que a gente não pode mais usar esse antibiótico? Muitas vezes a gente pode. Conhecimento sobre as questões, né, de atividade dos antibióticos e também conhecimento de farmacocinética e farmacodinâmica são fundamentais para o sucesso na terapêutica.